Boa noite a todos. Dá para ouvir aí? Agora melhorou, né? Por que esse tema em cadeias? Quando você começa a ler a doutrina espírita, começa a estudar, você começa a se identificar com alguns autores e alguns espíritos, porque o médium, ele só psicografa. Alguns escrevem por inspiração. E aí, cada espírito tem a sua característica. André Luiz tem uma, Hermínio de Miranda tem outra, e a gente começa, vamos dizer assim, a gostar da escrita ou da mensagem. Eu gosto muito da Joana de Ângeles e do Emmanuel. A Joana de Ângeles, ela me motiva, me movimenta a fazer coisas da qual eu já deveria estar fazendo há muito tempo e não faço. Então ela me faz autodescobrir, me motiva a estudar psicologia e por aí vai. Por isso eu gosto muito da Joana de Ângeles. E por que eu gosto do Emmanuel? Porque o Emmanuel, ele é um espírito, vamos dizer assim, um pouco rígido. Ele é forte. Ele não seria bravo, mas ele é um doutrinador. O Emmanuel me faz parar de fazer coisas que eu já devia ter parado de fazer há muito tempo. E como espírito recalcitrante e não muito fácil de lidar, eu prefiro o Emmanuel. Eu sei a dose que eu preciso, e o Emmanuel é a dose que eu preciso hoje. E desses livros aqui, da série Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Ceifa de Luz, que são 5, o que eu mais gosto é o Pão Nosso. Os grandes oradores espíritas do Brasil dizem que esse livro deveria se chamar Pão Nosso, porque cada capítulo é uma paulada. E ele é assim mesmo. E eu me identifico com ele. Por isso eu escolhi esse capítulo, Em Cadeias. Então, o Paulo diz assim: pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele, Jesus, livremente como me convém. Por que o Paulo escreveu isso? Quando Paulo encontra Jesus no caminho de Damasco e se curva à verdade, que era o Evangelho de Deus exemplificado pelo Cristo, e ele diz: Senhor, que queres que eu faça? Dali até o seu desencarne foram mais de 30 anos. Existem algumas frases que a gente usa ou vê no carro escrito assim: e descerá sobre ti o Espírito Santo. Linda frase. Só que não está completa. Não foi isso que ele disse. Ide e pregai, foi o que Deus disse, que Jesus disse. Ou seja, faz alguma coisa. E descerá sobre ti o Espírito Santo. Ou seja, demanda um tempo. Aí a gente tira ide e pregai e coloca e descerá sobre ti o Espírito Santo e acha que vai cair do céu. Bom, não sei se vocês são assim, estou falando de mim. Quando eu leio uma frase dessa, fico, que beleza. Mas e o ide e pregai? O que Jesus dizia? Batei, buscai, pedi. Primeiro você faz alguma coisa, se movimenta, uma ação, um verbo. E depois você abrirá, receberá. Senão fica cômodo, né? Até para receber tem que pedir. Se não pedir, não recebe. E nesses 30 anos ou mais, o Paulo ficou um tempo preso. Porque como que ele fazia? Ele chegava numa cidade e começava a pregar. Começava a falar da Boa Nova, do Evangelho, de Jesus. E o que prevalecia era a lei mosaica. Roma dominava. Ou seja, ele estava falando uma coisa que ia contra a sociedade e o lugar que ele estava. E ele
provocava situações um tanto quanto complicadas para ele, porque a sociedade, o poder não aceitava. Nisso, ele apanhava, ele era preso, e nesses mais de 30 anos, calcula-se que ele ficou preso mais ou menos uns 5, entre uma cidade, 5, um ano aqui, um ano e meio ali. Agora pensa comigo, uma pessoa que tem um trabalho que Paulo fez, se hoje nós estamos falando do Cristo aqui em Artemis, é porque Paulo trabalhou. Se não fosse Paulo, a mensagem de Jesus teria morrido ali com os apóstolos. Ele foi aos gentios. Ele divulgou a doutrina. Se não fosse ele, nós não estaríamos. Estaríamos, sim, mas muito mais difícil ou em outras circunstâncias. Ele era o vaso escolhido. Ele fez. E uma pessoa que tem esse trabalho para fazer, pode ficar 5 anos preso sem fazer nada? Não. E o que ele fazia quando estava preso? Ele pregava. Por isso que ele está dizendo, em cadeias eu falo de Jesus. Era preso, levava 30 chibatadas, e chegava à noite, o que ele fazia na cela? Pregava. Vai fazer o quê? Vai dormir? 1 ano? Não. E nessa pregação, lendo Paulo e Estevão, você percebe que ele converteu muita gente. Na cadeia, os prisioneiros, os carcereiros, os guardas. Era um magnetismo assim, fascinante, porque ele vivia aquilo. E isso impressionava, chamava a atenção, porque o exemplo arrasta, não é? Então continua aqui. Observações, comentários de Emmanuel. Observamos nessa passagem o apóstolo dos gentios numa afirmativa que parece contraditória à primeira vista. Paulo alegava a condição de emissário em cadeias e simultaneamente declarava que isto ocorria para que servisse ao evangelho livremente como convia. Por que livre? Porque ele estava preso, porque ele não se curvava ao domínio e à lei mosaica. Ele preferia ir preso do que negar o Cristo. No mesmo livro, Paulo e Estevão, quando Paulo ainda era Saulo, doutor da lei, e vai conhecer a casa do caminho, encontra Estevão, que era Gesiel, pregando, ele fica impressionado com a oratória do Gesiel, porque aparentava ser uma pessoa ignorante, simples, pobre. E nós estamos falando de uma sociedade em que os costumes, os títulos, o dinheiro era que tinha um valor. Quando ele vê Gesiel pregando, ele fica impressionado. Até a hora que Gesiel fala de Jesus. Então, o Saulo, doutor da lei, para a pregação e começa a discutir. Mas o Estevão, ele não estava ali para discutir, ele estava apenas para trabalhar, apenas para pregar e curar. Então ele corta a conversa. E o Saulo não aceita. E continua persistindo e insistindo na pregação, na discussão. Até que, uma hora, o Saulo o ameaça e diz assim: eu vou te chamar no Sinédrio, e lá você vai ter que negar o Cristo, Jesus. Quando Saulo diz isso, só para a gente lembrar como que era a época, nós estamos falando de Jesus aqui, a Célia, doutora da lei, entrava. O que está acontecendo aqui? Não, nós só estamos pregando, conversando, para tudo. E a gente dizia, não. Eu falaria para ela assim, mas nós estamos falando de amor. Ela diria assim, Luiz, 10 bastonadas nesse intransigente. Está respondendo para mim, 10 bastonadas. Pegava o bastão e te dava 10 bastonadas só porque eu discuti com ela. No rosto, no braço, na cabeça. Chegava a quebrar o braço das pessoas. Só porque eu contrariei. Imagina se você fosse levado ao Sinédrio e chegasse lá, você não dissesse o que teria que ter dito. Era isso que o Saulo falou para o Estevão. Eu vou te chamar no Sinédrio e lá a conversa vai ser outra. Eu quero ver se você vai falar isso que você está fazendo lá. E o que o Estevão responde? Amigo, palavras de Estevão, amigo, conheço 1000 meios do Sinédrio me fazer chorar, mas não vejo o poder nele de me fazer negar Jesus, o Cristo. Ou seja,
era peitudo. Era peitudo. E ele foi. E ele chorou. E ele morreu. Mas ele não negou. Nessa circunstância, Saulo era prisioneiro da lei mosaica. Mas Estevão era livre porque tinha consciência limpa. É disso que nós começamos a conversar. Continua. O grande trabalhador dirigia-se aos companheiros de Éfeso, referindo-se à angustiosa situação de prisioneiro das autoridades romanas. Entretanto, por isso mesmo, em vista do difícil testemunho, trazia o espírito mais livre para o serviço que competia realizar. Quando ele manda essa carta a Éfeso, ele já está preso em Roma, que foi a última prisão, porque ele sabia que quando ele fosse para Roma, de lá ele não saía. De lá ele não saía. E quando ele estava preso e viu que ele ia ser julgado injustamente, ia morrer, ele usou do recurso de ser romano, cidadão romano, e disse: vocês não podem me julgar. Quero ser julgado em Roma, porque ele era romano. E aí ele usou de um atributo que ele tinha. E aí ele não foi julgado na cidade que ele estava, e foi transferido para Roma. Nós estamos falando do ano 59, 60, depois do Cristo. Aqui nós temos o presídio de Piracicaba. Se a pessoa vai testemunhar, vai ser julgado, coloca o cidadão no rabecão, 2 carros na frente, 2 carros atrás, um helicóptero filmando, passa na TV, em 15 minutos está no presídio. Naquela época não era assim. Vai para Roma a pé, de cavalo, de barco. Ou seja, meses para chegar. Meses para chegar. E ele foi. E nessa ida, o barco afundou. O barco afundou. 376 pessoas no barco. O barco afundou. Você está indo preso, você sabe que você vai morrer, mas antes de morrer, você vai levar bastonada, chicoteado e mais algumas coisas, para depois morrer, e ele foi decapitado. O barco afunda, você chega na praia. O que você faz? Eu correria. Óbvio. Mudaria de país, pegava um novo documento e vou pregar para o Cristo. Eu correria, sinceramente. Mas o que o Paulo fez? Se entregou. Eu vim aqui para responder o meu processo. E o pessoal lá, o barco afundou, morreu um monte, tem um monte vivo aí, mas morreu um monte. E você veio se entregar? Aí ficou todo mundo assim, esse homem deve ser louco, né? Deve ser louco, né? Eu não sei se vocês correriam, mas eu correria. 10 bastonadas do Luiz nas costas, uma noite dessa, eu já correria. Imagina, chibatada. E por que o Saulo foi e eu correria? Por quê? Por um simples detalhe. O Saulo entendeu os dizeres do Cristo. Aquele que perder a sua vida em meu nome, ganhá-la-á, ou a ganhará. Eu intelectualizei isso. Mas aqui, 30 chibatadas? Quando Estevão tem esse diálogo com o Saulo, que eu contei agora há pouco, ele sabia o que ele estava falando. Vejo 1000 maneiras do Sinédrio me fazer chorar. Ele sabia disso. Por quê? Porque quando ele foi pego, não pelo Saulo, mas em outra situação, e ele ainda era Gesiel, ele tomou 38 chibatadas, e ele resistiu porque ele só tinha 25 anos. Abigail assistiu a tudo, e o pai dele, que já era velho, morreu, não resistiu. Quando ele disse: eu sei que você pode me fazer chorar, mas não pode me fazer negar, ele sabia o que ele estava falando. E quando o Paulo se entregou, ele sabia o que ia acontecer. Eu nem imagino o que é uma chibatada. Quando eu lembro que a minha mãe me batia com espada de São Jorge ou de Santa Luzia, que até agora eu não descobri, não quero descobrir,
Não me dói, mas eu lembro, imagina 30 chibatadas. Continua o Emmanuel. O quadro significativo para quantos pretendem independência econômico-financeira ou demasiada liberdade no mundo, a fim de exemplificarem os ensinamentos evangélicos. Quando eu aposentar, eu vou no centro espírita. Se eu ganhar na loto, eu ajudo todo mundo. A gente não dá nem pão para mendigo, vai ajudar se ganhar na loto. Quem dá, dá. Quem é fiel no muito, no pouco é fiel no muito. Quando eu aposentar, é isso que o Emmanuel está falando. Há muita gente que declara guardar os dias de abundância material e as facilidades terrestres para atenderem o idealismo cristão. Isso, contudo, é um contrassenso. É um contrassenso. O serviço de Jesus se destina a todo lugar. Semeie onde você estiver plantado. Ponto. Na escola, no trabalho, em casa. E se você aposentar, aí você vai ter mais tempo. Mas enquanto você não aposenta, semeie onde você estiver plantado. Porque a hora que descobrirem que você é espírita, se prepara. Vai ficar todo mundo de olho. E a pessoa não fala assim, o Valdinei fez aquela coisa lá. Aquele macumbeiro. Porque as pessoas não sabem o que é espírita, o que é macumbeiro. Não sabem nem que macumba é um instrumento musical. Então eu, quando faço algo errado, sendo pessoa pública que palestra, não caio sozinho. Levo o espiritismo comigo. Porque se as pessoas de outra denominação não conseguem derrubar o espiritismo, derrubam as pessoas. Assim como o obsessor não consegue te pegar, vai lá na sua casa e deixa seu parente doente para você não vir no estudo. Até ele descobrir que pode estar todo mundo doente que você vai no estudo, lógico, se a pessoa estiver resguardada, né? Ele vai cansar. Mas as perseguições e o ataque serão constantes. Serão constantes. Então, não tem que esperar tal coisa acontecer. Se você jogar a sua felicidade na mão de alguém, se prepara para ser triste. Se você jogar a sua paz quando tal coisa acontecer, se prepara para viver em guerra. O melhor lugar do mundo é aqui e agora, né? Que disse Gilberto Gil. Então é agora. Eu vou ser feliz, apesar de. Não é eu vou ser feliz quando isso acontecer. É uma determinação. Se não dá para correr, anda. Se não dá para andar, engatinha. Se não dá para engatinhar, rasteje, como diz Emmanuel, não pare. Não pare. Então, em cadeias, ele pregava. Certa feita, preso, começou a pregar, e os prisioneiros do fundo queriam escutar e não conseguiam. Isso está no livro. E todas as celas se abriram. Mágica. É mágica? Gênesis, Milagres e suas predições, o livro dos médiuns, basta estudar. Vai saber o que aconteceu. E todos vieram, ouviram e voltaram para a cela. E nessa daí o Paulo converteu o carcereiro. Converteu o carcereiro, porque o carcereiro ia se matar. E o Paulo olhou para ele e falou: o que você vai fazer? Ele falou: vou me matar, eu prefiro me matar do que morrer por Roma, quando souber que todo mundo fugiu. E o Paulo falou: não, amigo, ninguém vai fugir. Como não? Não, ninguém vai fugir. Ele pregou, todo mundo voltou, fechou as celas. Aí o carcereiro tem que se converter. Ou seja, onde ele ia, convertia. Não tem gente que fica perto da gente e dá aquele ânimo? Mas também tem gente que fica perto da gente e dá aquele desânimo, né? Na maioria das vezes, nós que desanimamos os outros, só nós assumimos isso. Infelizmente. Então, Paulo, em cadeias, se sentia mais livre na pregação. Natural que nem todos os discípulos estaremos atravessando esses momentos culminantes de testemunho. Ninguém mais que vai apanhar fisicamente, ninguém vai ser preso no Brasil por causa disso. Todos, porém, sem distinção, trazem consigo as santas algemas das obrigações do lar, do centro da sociedade, do trabalho, da família. Uma pessoa que tem ira, uma pessoa que tem sede de vingança, é livre. Uma pessoa que fica pensando naquele que fez mal e fica
maquinando uma devolutiva, é livre? Às vezes nós passamos mais tempo pensando em quem a gente não gosta do que pensando em quem a gente ama ou nos ama. Uma pessoa que tem inveja é livre? Fica pensando no que o outro comprou? Porque você pode ver uma pessoa comprar uma coisa, admirar e falar assim, nossa, que bonito. Eu vou comprar. É diferente. Inveja é quando você tem ódio da pessoa ter aquilo. Admiração é outra coisa. Aí a gente entraria num outro assunto, que seria se você precisa ou não, né? Que é a necessidade e o desejo. E isso nos faz se perder e perder tempo. Aí a gente lembra do sábio de Uberaba, Chico Xavier. Quem tiver a oportunidade um dia de ir à casa do Chico Xavier em Uberaba, é aberta a visitação, não se paga nada. Você vai entrar no quarto do Chico Xavier e vai abrir os braços e vai quase tocar nas duas paredes, porque não tem 2 metros de largura. Quando eu fui lá a primeira vez e vi isso, olhei aquela caminha, aquele guarda-roupinha e pensei, só isso? Nossa, só isso? E aí a minha voz amiga, que deve ser uma ex-mulher de vidas passadas, porque me dá cada cacetada, falou assim, então, e ele com só isso, fez tudo aquilo. E você com tudo aquilo, ainda não fez nada? Aí eu fiquei quieto, parei de pensar e fiquei olhando as coisas sem refletir, né? Porque é vergonhoso. Quando você vai numa obra dessa, no Instituto Espírita do Amor em Pratinha, ver o Júlio Carvalho psicografar e dar 1.000 cestas básicas por mês, cuidar dos moradores de rua, entendeu? E não depende disso, continua trabalhando, você volta chorando com vergonha que é espírita, dizer que é espírita. Quando você lê Paulo Estevão, você fala, eu não sou cristão, eu não sou, eu finjo ser. Uma pessoa que tem apego aos bens materiais, porque nós podemos possuir e ser possuídos. Uma coisa é possuir e usar, e outra coisa é ser possuído por aquilo. Lembra de casa agora, sabe o buraco negro? Aquele lugar que a gente guarda coisa que um dia a gente vai usar? E tem coisa que faz 3 anos que está guardada e a gente não usou? Quando que você vai usar isso? Mahatma Gandhi dizia que tudo que eu tenho que eu não preciso, faz de mim um ladrão. Mahatma Gandhi. E quando perguntaram para ele, o que você acha do cristianismo? Ele falou, o que você acha do cristianismo? Ele falou assim, dos meus irmãos cristãos, eu prefiro não comentar. Agora, do cristianismo e de Jesus, eu acho a coisa mais linda do mundo. Se perdêssemos tudo e ficássemos a só com o sermão da montanha, nada haveria se perdido. O que eu quero dizer com isso? Precisa ser cristão espírita para ser bom? No Evangelho, segundo o Espiritismo, o homem de bem, caracteres do homem de bem, está escrito ser espírita, cristão? Não. Benevolente, indulgente, caridoso. Cadeias são coisas que nós criamos. Então, voltando no sábio de Uberaba, Chico, sobre a necessidade e o desejo. Chico tinha uma frase que dizia assim, todo mundo precisa do pão. O problema começa na hora de passar manteiga. Aí eu traduzindo, tem gente que já quer um requeijão, tem gente que quer uma geleia, mas tem que ser importada. Entendeu? Necessidade e desejo. E às vezes nós vivemos presos em função de satisfazer os nossos desejos, que são infinitos. A nossa sede de desejo é infinita. E os bens da terra são finitos. E aí a contradição de termos uns bens finitos e pessoas com desejo infinitos. Aí quem pode mais pega primeiro e quem pode menos passa fome. Necessidade e desejo. Cadeias. Eu vou passar um vídeo e eu queria que vocês pensassem comigo. Vocês trouxeram lenço? A Célia avisou que era para trazer lenço? Porque esse vídeo eu assisto há 5 anos e eu choro. Então, pode passar a mão no rosto, não tem problema, tá? Nós vamos passar um vídeo
E eu queria que vocês respondessem 2 perguntas, não para mim, para vocês mesmos, enquanto o vídeo está sendo passado. A primeira pergunta é a seguinte: e se fosse eu? E a segunda pergunta seria: preso ou livre? Tanto faz qual que você vai responder primeiro. Se não der para responder agora, pensa durante a semana, tá? E nós estamos falando sobre cadeias ainda. Vamos assistir. O violão é especial para mim. Este era do meu pai. E tomei emprestado dele para brincar no começo, mas foi algo que me levou a poder fazer música. Eu sou Tony Meléndez. Nasci na Nicarágua, porém vivi quase toda a minha vida nos Estados Unidos. Sou cantor e guitarrista. Vim para os Estados Unidos porque era um menino sem braços. A medicina da Nicarágua não era tão avançada e o remédio talidomida foi dado para minha mãe quando ela estava grávida de mim. E me deixou assim. Nasci assim, sem os braços. Quando pequeno, não entendia que não tinha os braços. Mas logo as crianças gritavam quando me viam: "Olha, o menino sem braços!" E eu me doía muito o coração. Doía muito. Quando jovem, eu aprendi a fazer tudo com os pés. E eu queria ajudar a mim mesmo e ajudar as pessoas e a minha família. Tenho 2 irmãos. Meu irmão trabalha comigo. Meu pai já morreu, mas mamãe ainda é viva. O pai e minha mãe se sacrificaram muito para criar seus filhos. Meu pai deixou seu país para cuidar de mim e dizia: "Você tem que tratar-se." E eu sempre sonhava em casar-me. Mas as jovens se assustavam e diziam: "Um rapaz sem os braços!" Porém, um dia eu conheci uma jovem belíssima, chama-se Leia, é a minha esposa. Desejávamos uma família e como não podíamos ter filhos, tivemos que adotá-los. Fomos a El Salvador e adotamos uma menina. E na Nicarágua adotamos um menino. A música sempre esteve no nosso íntimo. Desde pequenino eu já cantava e papai tocava violão e mamãe cantava. E sou certo que recebi esse talento, esse dom de Deus. E que eu sempre queria é ser normal para tocar violão também. Afinal, o violão era diferente, eu praticava 6 a 7 horas com a música. Começou a fluir e fluir como música de verdade. Deus me deu força de vontade, Deus me deu a minha família, Deus me deu a música. Com a música eu me sinto bem conectado com meu Deus. Isso me ajudou a receber e eu cantava de coração. Algumas pessoas me perguntavam: "Tony, por que você tem-se tão inteiro?" E eu respondo: "Porque tenho essas coisas, porque tenho a minha vida, porque tenho a minha família preciosa, porque tenho um coração feliz que quer cantar, quer dançar e quer viver a vida." E eu agradeço ao meu Deus porque me fez assim. E aos olhos de Deus, eu sou inteiro. Y en ti confiaré, mi amor por ti. Holy Father, we are proud to present to you Tony Meléndez. We fill the day with love. Today is like no other day before. Even more, you and I will never be the same. You are truly a courageous young man. You are giving hope to all of us. My wish to you is to continue of giving this hope to all the people.
Deus está sempre na minha vida. Nesse momento é como se Ele dissesse: Tony, você tem que ir trabalhar, tem que cantar, tem que me ajudar, tem que ser meus pés e também minhas mãos, viajar e cantar pelo mundo. Eu digo a uma pessoa como você: tens os braços, as pernas, tens tudo, tem tudo. E dizem: não posso, não consigo. Pode sim, você pode. Dizem-me: Tony, você é um milagre. E eu sempre digo, quando batem as mãos, quando levantam as mãos, isso para mim é um milagre. Por favor, não me digam que não pode. Não me digam que não pode, porque podem sim fazer muito e muito mais. Levantem-se e digam: eu quero, eu posso, eu vou mover-te para frente. Tem um mundo inteiro que está só esperando você dizer sim. You are my God, and the rock on which I stand. I have found. A mãe tinha um filho, uma filha, 5, 6, 7 anos. E desde criança a menina mostrou interesse em tocar algum instrumento. E ela se apegou ao piano. A mãe compra um pianinho de madeira e a filha fica brincando, ela compra um teclado, e quem já teve filho que gosta de instrumento sabe como que é. Você vai comprando mais caro, conforme você vai ver se a criança gosta ou não. E a menina demonstrou que gostava, que tinha interesse e ia continuar. Então a mãe ficou sabendo que na cidade viria tocar um grande pianista, um grande maestro, com a orquestra da cidade. E ela leva a filha para assistir, para já ir se ambientando, né? E ela chega no teatro e o teatro está lotado. E ela chega e sai procurando um lugar, segurando o braço da menina. E aí ela fala aquilo que a gente fala para quando tem criança, né? Não sai de perto de mim. E aí por um segundo você abre a mão e a criança desmaterializa, né? Quem tem filho sabe como que é, desaparece. A menina some e ela começa a procurar. E daqui a pouco ela escuta um piano está tocando. E ela olha lá em cima, tem um catatal sentado no banco do pianista, tocando o piano. Ela fica desesperada e corre para pegar a filha. A menina, com dois dedinhos, tocava Cai-Cai Balão. Era a única coisa que ela sabia fazer. Era a única música que ela tinha aprendido a tocar. As pessoas olharam aquilo e começaram a rir. Acharam engraçado e começaram a rir. E a menina para de tocar. Nesse momento, entra o maestro e faz assim. E todo mundo se cala. Ele vai até a menina, abraça e diz: continue tocando. Quantas vezes a gente quer fazer alguma coisa e não faz porque os outros estão rindo, porque os outros estão falando, porque você quer aparecer, porque você tem interesse, porque não vai dar certo, porque você não dá para isso, e a gente acha que o nosso talento é pouco, e de vergonha esconde o talento, sendo que cada um aqui tem um talento que é único e veio na Terra para usar o talento que tem. Se é 1, se é 10, se é 1000, usar o talento que tem. E a menina começa a tocar Cai-Cai Balão, com 2 dedinhos, sabe aquele dedinho de amendoim? Catando milho. E o maestro começa a fazer a base. E aquela musiquinha que seria um simples Cai-Cai Balão, vira uma linda melodia. E quando acaba, os dois são aplaudidos de pé. Quando você quiser fazer alguma coisa e achar que não dá, porque o seu talento é pouco, saiba que tem um mestre te abraçando,
fazendo a base, te dando tudo o que você precisa, para que o seu talento seja melhor aproveitado e você não perca tempo com cadeias criadas por nós mesmos. Por nós mesmos. Feliz o espírito que, ao findar a existência, pode ouvir os aplausos da própria consciência. Como disse Tony Melendes, tem um mundo inteiro à nossa frente, apenas esperando a gente dizer sim. Então, libertemos da culpa. O que está feito, está feito. Culpa só amarra, só prende. Troca a palavra culpa por responsabilidade. Peça desculpa, repare e continue. Se for para tropeçar e cair, que seja para frente, não para trás. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.